Oi, pessoal. Nessa nossa quinta unidade, a gente vai falar de alguns setores que são mais inovadores em serviço do que outros, né? São setores que estão emergindo aí como grandes apostas das startups, enfim. Então, é como se estivessem surgindo empresas que desempenham o papel das empresas tradicionais de uma forma mais rápida, mais eficiente, enfim. E elas estão meio que entrando na cadeia de valor para alterar esse jogo, né? Então, a gente vai falar de setores inovadores em serviço, essa unidade quinta, que é a nossa última unidade, tá? Falar um pouquinho sobre isso, que é bem importante. Vamos lá. Com foco em alguns setores específicos, né? Então, a gente vai olhar para três setores fundamentais: serviços financeiros, né? E fintechs, são as startups da área financeira; serviços educacionais, as edutechs; e serviços de saúde, com as health techs, que são as startups de saúde, né? Então, startups de finanças, educação e de saúde que estão transformando esses setores, né? Isso não é mais uma coisa pequena, já é muito grande, isso avançou muito nos últimos 5 anos, enfim, no Brasil, então isso aí correu muito, e essas empresas existem e executando serviços que até então, muitas vezes, as empresas tradicionais executavam de forma mais tradicional, mais lenta. Então, essas empresas entram para executar usando tecnologia, usando internet, computação em nuvem, inteligência artificial, e aí vai, né? Então, temos aí um novo cenário para esses setores, e essas empresas, essas startups, ou estão naqueles hubs que a gente já falou, ou estão dentro de um hub, até de um setor financeiro, enfim, do setor de saúde, bancando esses novos serviços aí, né? Então, a mudança é muito grande, a gente tem que prestar atenção a isso. Eu acho que é uma boa forma da gente fechar o nosso curso é olhar para esses serviços, né? Como se fosse o que está mais à frente aí do que a gente está falando, né? Então, falar um pouquinho sobre serviços financeiros. Serviços financeiros, só para conceituar, são serviços relacionados a produtos financeiros por empresas e instituições autorizadas a fazê-lo. Então, o setor tem toda uma regulação e existem empresas que podem executar esses serviços, né? Existem diversos prestadores de serviços: bancos, seguradoras, fundos de pensão, emissores de cartão de crédito, gerentes de ativos, intermediários como agentes de seguros e consultores financeiros, corretoras, enfim, operadoras de câmbio, casas de câmbio. Quer dizer, você tem uma engrenagem absurda para fazer um setor desse funcionar. Aí as startups, elas entram olhando para esses setores e descobrindo o que é que elas podem fazer para entregar valor e meio que entrar no meio da cadeia de valor desses serviços financeiros, né? Isso que acontece hoje. Então, as startups, as fintechs, é um segmento muito forte hoje. Eles aparecem prestando serviços que até então não se imaginava que empresas desse porte pudessem fazê-lo, né? Isso aqui é o foco hoje dessas empresas de startups na área de finanças, né? Então, se a gente observar, houveram muitas ondas de inovação no setor financeiro, começando com a introdução de automação nos processos ligados à execução de uma transação, enfim. As ondas revelam que a tecnologia foi aplicada inicialmente na automação de processos internos dos bancos para se mover de forma gradativa em direção a maior interação com os clientes. Então, saíram da automação lá atrás dos bancos, né? De fazer isso, de alguma forma, usar a tecnologia para automatizar processo, é a essência do banco, e hoje já está aqui na ponta, na frente, falando com o cliente de uma outra forma, né? Quem imaginaria um Nubank, né? É um grande case, o formato do Nubank há alguns anos atrás, né? De uma empresa que se propõe a ser um banco sem agência, né? Sem agência física, só com agência virtual, enfim, com serviços inovadores, né? Com uma forma mais ágil de lidar com o cliente, com um atendimento que funciona, enfim. Então, isso é uma grande mudança, a gente tem que saber que isso está aí, né? Então, as ondas de inovação, elas estão relacionadas à combinação de três fatores condicionantes de sua difusão: a tecnologia, a demanda do mercado e a regulamentação. São fatores que, ora, impulsionam, ora, restringem os rumos da inovação. Então, da mesma forma que uma regulamentação nova pode incentivar uma nova inovação, ela pode barrar alguma coisa, né? Então, tecnologia, demanda de mercado e regulamentação são os elos para fazer essas ondas acontecerem. Existem diversas ondas no mercado financeiro. A gente começou lá com o mainframe, aqueles computadores de grande porte, né? Que, de fato, o banco era restrito a esses grandes computadores, né? E aí essas transações foram aumentando, há um processo de back-office muito sofisticado, enfim, isso está até hoje lá, né? Depois tivemos os mini computadores,
Processamento no nível da agência, implantação de serviços online, quer dizer, aqui a gente já teve um avanço do processamento indo para as agências com computadores menores e falando com os grandes mainframes, né? Depois vieram os microcomputadores, demandas por autoatendimento no ambiente de agência, através de caixas eletrônicos. Então, a gente começou a levar o computador para a ponta, né, para os serviços de banking, enfim, e isso veio também como um aspecto importante na época do controle inflacionário e tudo mais, né, enfim. Depois veio a questão do home office banking, internet, maior interatividade e comodidade para os clientes que já dispunham de computadores, e aí isso foi avançando e, de alguma forma, a gente teve aí um avanço com a ideia de usar a internet para acessar os bancos, né? É evidente que a segurança sempre foi uma questão muito crítica e foi colocada de uma forma inteligente com os bancos, que criaram camadas de acesso onde a camada principal estava muito protegida, né? Depois veio a computação, veio a mobilidade, a convergência digital, maior capilaridade, ubiquidade para a expansão de redes de clientes, um sistema financeiro mais inclusivo e maior uso de telecomunicações no mercado financeiro. Isso também foi uma onda importante. Depois veio computação em nuvem, Big Data, ferramentas analíticas, redes sociais, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Pagamentos por serviço utilizado, agilidade compatível com ambiente de alta conectividade, pressão por preço em detrimento de fidelidade a fornecedor, regulamentação por categoria de serviços, por exemplo, arranjo de pagamento, equity, crowdfunding, enfim, várias modalidades de financiamento que até então a gente não pensava. Então, o que é que fica importante aqui? Entender que houveram ondas de inovação no setor financeiro e que a gente está vivendo uma sexta onda, né? Para chegar hoje, a gente já vem avançando de algum tempo em várias ondas. Estamos na sexta onda, que seria essa questão da computação em nuvem, Big Data, enfim, que a gente está vivendo hoje, né? Então, houve um avanço muito grande no setor financeiro. Se a gente olhar, então, back-office, aqui um gráfico mais simples, agências, os caixas automáticos, Internet Banking, que veio com a internet, a parte de acesso à internet de bancos, de fato, de transações, né? Depois, Mobile Banking, uso de celular para acessar bancos, enfim, uma coisa que até então não se pensava, correspondentes bancários, e a sexta onda, fintechs, as fintechs meio que cuidando um pouco desse novo formato, meio que trazendo novidades e usando tecnologia para fazer coisas que até então não se pensava em termos de experiência do usuário, do cliente, enfim, temos avançado muito. Inteligência artificial, né? Agora os bancos têm a inteligência artificial, elas falam com a gente o dia inteiro se a gente quiser, nos orientam e vai. Então, avançamos muito. Todas as dificuldades que a gente tem, a gente avançou muito no setor financeiro, né? Então, as fintechs, elas são empreendimentos que atuam no setor bancário e financeiro, mas o que, de fato, não são formalmente reconstituídos como bancos ou instituições financeiras reguladas, né? Inúmeros empreendimentos se autodenominam fintech, inclusive aqueles que não são startups ou que sequer atuam diretamente no setor financeiro. Existem subcategorias de fintech, como fintech de seguros, fintech sociais, fintech de eficiência financeira, enfim. A área cresceu tanto que a gente está começando a pensar em fintechs, em subgrupos de fintechs, né? Computação em nuvem, Big Data, ferramentas analíticas e redes sociais são exemplos de tecnologias fundamentais para a emergência das fintechs que a gente está falando aqui. Então, elas surgem usando essas novas tecnologias, completando certos serviços ou disponibilizando os outros que o mercado enxerga como valoroso, né? Então, essas empresas, hoje, muitas delas valem muito dinheiro. No Brasil, a gente tem várias, né? Tem o Nubank, tem a Stone, tem outras empresas aí também, tem a própria XP, né? Que são empresas modernas que ocupam espaços na área financeira, né? Elas promovem diversas inovações em serviços de pagamento, transferências financeiras, conta corrente, serviços de financiamento, empréstimos de crédito. Tem empresas só de crédito aí, de startups, né? Que fazem análise de crédito score muito mais rápido e já te dizem se você pode pegar um empréstimo, e vai, né? Serviços de investimentos, de uma forma geral, como eu falei, a XP, e aí vai. São empresas totalmente modernas, com apelo online, né? Enfim, algumas têm até sede e tudo mais, mas são muito focadas no online, né? Na internet, né? Isso é uma mudança violenta. Quem viveu essas outras ondas olha para isso hoje e diz, uau, como esse mercado avançou, né? Enfim, isso é bem relevante, tá? Serviços educacionais. Então, fintechs estão aí, executam diversos serviços, enfim, a gente já sabe que esse negócio pegou, né? Então, é uma forma de inovar nesse tipo de serviço
quem trouxe isso foi a fintech com inovações, enfim, com criação de novos bancos, e aí vai, né? Então, isso aqui é um setor bem competitivo e bem inovador. Outra área que precisa avançar muito são os serviços educacionais. Já existem muitos edutechs, como a gente chama, mas eu diria que, comparando com o fintech, isso aqui está um pouquinho atrás. A gente avançou na forma de ensino, nas modalidades, enfim, no ensino à distância, mas ainda eu diria que tem muito a crescer isso aqui, talvez seja a bola da próxima vez, né? Então, serviços educacionais. Uma inovação educacional que tenha impacto e que possa ser difundida em maior escala é materializada em um programa, produto ou serviço, processo ou parceria com as seguintes características. É nova, melhora a equidade dos resultados de aprendizado, fortalece sistemas educacionais, atrai usuários e partes interessadas e tem o potencial de ser escalável. Então, se você pensar tudo isso, isso é o serviço educacional novo, é a EduTech que vai fazer isso, né? Com o intuito de organizar a discussão sobre as novas tecnologias educacionais, o quadro a seguir apresenta uma tipologia de tipos e experiências de aprendizado. Então, aqui, os tipos de aprendizado e experiência de aprendizado, né? Então, a aquisição ocorre quando os estudantes aprendem o que já é conhecido sobre o assunto. Habilita estudantes a construir a partir de trabalhos anteriores e a parte fundamental da educação formal e do progressivo desenvolvimento de ideias. O papel do aprendiz é relativamente passivo. Discussão. Um aprendiz expressa suas ideias e levanta questões, desafiando e respondendo a questões de professores e de outros estudantes. O valor pedagógico está na crítica recíproca de ideias e em como isso leva ao desenvolvimento de uma compreensão conceitual mais elaborada. Então, já é um passo diferente. Investigação. O aprendiz explora, compara e critica textos, documentos e recursos que refletem os conceitos e ideias ensinados. O aprendiz é mais ativo, crítico e analítico e atingindo um nível mais profundo de entendimento das ideias. Prática. Permite ao aprendiz adaptar suas ações aos objetivos e usar o feedback para melhorar a próxima ação. O feedback pode vir de autorreflexão, de outros estudantes, de professor, da própria atividade. Aprender fazendo por meio de experiência, essa é a visão nova, né? Você aprender fazendo, é o make, né? De fazer, né? Enfim, ambiente make, aí vai. Depois, colaboração, envolver discussão, prática e produção. É diferente de aprender pela prática, porque envolve necessidade de participação em negociação com pares. De modo análogo, distingue-se de aprendizado por produção, por fomentar algo que envolve debate ou compartilhamento com outros. E a produção em si, que é o estudante é motivado a consolidar o que aprendeu, expressando seu atual entendimento conceitual e como ele foi utilizado na prática. O produto é a representação do aprendizado propiciada pelas outras formas de aprendizado. Isso aqui foi adaptado de Laurie Lardi, né? Teaching as a Design Science, Building Pedagógico Patterns for Learning in Technology, um livro publicado em 2012, que foi traduzido e foi posto aqui, tá? Então, isso é bem importante. Novas tecnologias digitais, então, afetam esses tipos de aprendizado, né? Então, o que eu estou fazendo para aquisição? Recurso multimídia, sites de internet, me ajudam a adquirir conhecimento. Discussão, tutoriais online, grupos de tutoriais de seminários, discussões por e-mail e vai. Fóruns, né? Investigação, orientação online, análise de ideia de informação de uma gama de recursos digitais, uso de ferramentas digitais para coletar e analisar dados, enfim. Prática, utilizar ferramentas digitais, modelos, simulações, jogos digitais, mini-mundos, laboratórios virtuais, atividades de encenação online e vai. Colaboração, projetos de grupo utilizando fóruns online, wikis, né? Sala de chat para discussão de contribuições e aí vai. Produção, produzir e armazenar documentos digitais representando representações de design, performance, artefatos, animações, modelos, recursos, apresentações de slides, fotos, vídeos, blogs, portfólio eletrônico e vai. Então, assim, a tecnologia digital está dando opção para esses tipos de aprendizado se tornarem mais interessantes, né? Então, você vê que para cada um desses tipos de aprendizado, você tem novas tecnologias que estão mudando isso, né? E daí que surgem as edutechs, né? No que diz respeito à aquisição, há vários exemplos de iniciativas que democratizam a obtenção de conteúdo. Isso inclui os cursos online abertos e massivos, os MOOCs, né? Massive Open Online Courses, como o Coursera, que eu gravei um curso para o Coursera, é bem interessante, são muito rigorosos com material, e aí vai. O EDX e o Veduca e os sites de acervo digitais gratuitos, como o portal do Periódico da CAPES, o Cielo e aí vai. Né? Os bancos de dissertações e teses são todos aspectos importantes da aquisição. No que diz respeito à discussão e colaboração, sistemas abertos de gerenciamento de aprendizado, como o Moodle, permitem a criação de fóruns e chats com arquivo das interações para consultas futuras.
inclusive por parte dos alunos que não puderam participar sincronamente. Hoje, qualquer smartphone pode ser considerado um equipamento de multimídia, por meio do qual os alunos podem produzir fotos e vídeos a ferramentas abertas como o Blender, que geram animações 3D, e aí vai. Então, não falta opção, né, para assimilação, para aquisição e discussão e colaboração. As edutechs, então, elas são startups de educação, elas casam a educação com a tecnologia, né, e permitem, então, fazer essa revolução industrial e tecnológica para que várias áreas façam um exercício de repensar toda a maneira de fornecer produtos e serviços, e com a educação não foi diferente, né? Então, hoje surgem dezenas de edutechs com alternativas ao método tradicional do ensino. Se as fintechs dominam o mercado da última década, especialistas dizem que os próximos 10 anos devem ser das edutechs, devem fazer uma grande reforma no ensino, ajudando os professores, né, com opções, enfim. Nós já usamos muito material de edutechs, né? Enfim, temos aí um universo enorme de empresas que fornecem serviços de educação. Mas o que são, afinal, edutechs, né? São startups que misturam educação e tecnologia, usando soluções inovadoras, como realidade virtual, inteligência artificial, big data, ou repensando modelos de negócio que, comparados ao nosso estilo de vida, estavam engessados. O resultado é a educação mais agilizada, democrática, efetiva, que prepara os estudantes para o futuro. Então, a edutech ela vem para misturar educação e tecnologia e trazer a educação para o mundo que a gente está vivendo, né? Já que a evolução não foi tão grande assim, em termos de evolução da sala de aula, e aí vai, né? A Viviane Sena disse que o nosso modelo atual é do século XIX, né? O aluno não pode apenas decorar conceitos ou receber informações do professor. Precisa desenvolver um pensamento crítico e um raciocínio lógico aguçado, desenvolver sua capacidade de inovar, ser criativo e flexível e de resolver problemas. Aquela visão de resolução de problemas, né, dos americanos, né, dos pensadores, enfim, que vieram e meio que virou a ideia de você ensinar as pessoas a resolverem problemas reais, aí vem, né? Enfim. Então, aqui uma crítica à nossa escola, como é que a gente tem avançado com isso. Não que esteja errado, mas talvez a gente tenha que agregar serviços, né, que permitam o aluno resolver problemas e tudo mais, que é bem importante, né? Então, nós temos uma escola tradicionalmente baseada em transmissão da informação, o que não faz mais sentido, porque hoje você tem Google, essas ferramentas que nos entregam a informação, né? Então, aquela ideia de você só transmitir informação perdeu um pouco do sentido. Isso aqui é um exemplo de um quadro negro de alguns anos atrás, de algumas dezenas de anos. E, na verdade, a gente deve pensar hoje em pensamento crítico, desenvolver pensamento crítico, raciocínio lógico, desenvolver a capacidade de inovar dos alunos. Eles devem ser criativos e flexíveis, devem resolver problemas como uma máxima, né? Então, se a gente olhar a sala de aula industrial do século XIX, ela tinha essa carinha. Aqui é uma sala bem interessante, né, de algumas dezenas de anos atrás. Se a gente usar uma sala industrial de hoje, a sala de aula, ela é quase a mesma coisa. Se você observar, a disposição das cadeiras é a mesma, o quadro está lá, enfim. Isso ainda é como um padrão, né? Então, de alguma forma, isso precisava ser ajustado a novas realidades, né? Novos serviços, enfim, né? Então, vejamos aqui, se a gente comparar com o hospital, tem a ver com a área de saúde, o hospital industrial tinha essa carinha, né? No século XIX. Hoje tem essa cara. Então, você vê, o hospital avançou muito, né? Uso de tecnologia, você vê que a sala não tem nada a ver com aquela sala anterior. E a educação meio que ficou na mesma, né? A gente usa o mesmo tipo de abordagem, enfim, não que seja geral, mas ainda tem muito esse ensino tradicional, né? Que perdeu um pouco do sentido, concorda? Então, as edutechs entram para tentar mexer um pouco com isso e nos trazer alternativas. Nós, como professores, temos que estar abertos para ver o que dá para usar, o que compensa, o que não compensa, o que é exagero, enfim, a gente tem que ter cérebro para pensar isso, né? Então, vocês, como alunos, devem também pensar até que ponto vocês podem modificar uma escola para melhorar, para ter um apelo melhor, enfim, para poder motivar os alunos. Porque hoje, os alunos têm opções, né? Tem rede social e tal. A gente não tinha alguns anos atrás, né? Então, hoje é mais difícil você reter o aluno prestando atenção ao assunto. Se ele não for interessante, a forma que você estiver entregando não for interessante, ele tem outros atrativos, né? Então, ele compara com o que ele tem na rede, com os cursos do YouTube, né? E aí, às vezes, ele diz, está melhor assistir o curso do YouTube do que o curso do professor aí presencial, porque eu não estou conseguindo motivá-lo, né? Então, essas questões são bem importantes desse segmento de serviços educacionais, tá? Então, isso é bem importante.
Outra área que é bem importante são os serviços de saúde, né, que a gente tem avançado muito também, são a health techs, né, enfim, a gente precisa entender o que está acontecendo no serviço de saúde, né, com o serviço de saúde. Então, a introdução de novas tecnologias em serviço de saúde também requer mudanças nas qualificações e atribuições dos profissionais de saúde, eles estão sendo impactados, né? Inovações tecnológicas aumentam as necessidades de qualificação e alteram as próprias atribuições de médicos, enfermeiros, técnicos laboratoriais e pacientes. O paciente passa a ter um outro papel, né? Ele já consulta a informação na rede, ele já chega bem informado sobre o problema que ele está sentindo, enfim. Então, muitas vezes, há uma mudança grande que vai bater no paciente, né? Novos dispositivos, equipamentos de diagnóstico e práticas de tratamento induzem os profissionais de saúde a assumirem novas responsabilidades, o que é uma mudança que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui, tá? Isso é bem relevante. O que são essas startups, health techs, né? Elas são empresas que desenvolvem tecnologias para otimizar o sistema de saúde e tudo a ele relacionado. Assim, trazem melhorias para a oferta de serviços de saúde e a forma como eles são valorizados e consumidos. Então, também, do mesmo jeito que existem as fintechs e as edutechs, existem as health techs para a saúde que estão olhando para esse mercado, né? É importante lembrar que as startups são modelos de negócio com características distintas do restante do mercado. Seus produtos e serviços devem ter escalabilidade, facilidade para replicar a ideia e ter um diferencial inovador, mesmo em um cenário de incerteza. Então, lembrar sempre que startup tem a ver com escala, né? Não são empresas convencionais, são empresas que podem crescer e devem crescer muito. A aposta é que elas vão crescer muito e é por isso que o investidor põe recurso, né? Ele acredita que, num certo momento, ela vai crescer e ele vai tentar ter um retorno do investimento feito, enfim. Então, se pensa diferente, não é um negócio convencional, não é uma pequena empresa, é uma empresa que tem perspectiva de escala, né? Esse é o ponto-chave, tá? Então, a gente pode pensar em atividades como medicina preventiva, para evitar ou minimizar efeitos de doenças, preditiva para identificar a predisposição de algumas doenças, proativa que estreita e prolonga a relação médico-paciente positivamente de maneira suportada pela tecnologia, e medicina personalizada com o uso de dados pessoais ou de segmento para personalizar tratamentos e otimizar processos de gestão. Então, existem muitas atividades aí que podem ser pulverizadas pelas health techs, né? Enfim, isso é bem importante, tá? Tecnologias disruptivas nesse setor. Big Data, inteligência artificial, internet das coisas e blockchain têm grande potencial de aplicação na área de saúde, né? Todas essas tecnologias também em saúde são muito bem aplicáveis, né? Experiências pioneiras mostram que a implantação dessas tecnologias produz importantes resultados, mas sua difusão será gradual, pois depende da integração de bases de dados dispersas e mudanças organizacionais sistêmicas. Então, assim, o que está se dizendo aqui? Que para você implantar esse tipo de coisa, você tem que olhar para a questão organizacional, fazer mudanças nas estruturas, enfim, e também nos bancos de dados que já existem, que estão em outros formatos, que precisam conversar com esses novos bancos por poderem ser consultados e acessados, né? Então, isso requer um conhecimento tecnológico, requer que profissionais estejam alinhados, enfim, tudo isso é bem importante, tá? O Big Data Analytics, né? Consiste em processamento e análise de grandes volumes de variedade de informações. Então, Big Data é uma grande base de dados que está na internet, está aí solta, né? E visa melhorar a percepção dos agentes a tomar decisões e automação de processo de informação. Na área de saúde, uma grande quantidade de dados médicos é gerada por meio de registros médicos, dados de pesquisa e exigências legais que podem ser combinados para prevenir doenças e gerenciar tratamentos. Existem as grandes bases na área de saúde, existem bases públicas, bases privadas, enfim, e essas bases podem ser usadas para prevenir doenças, gerenciar tratamentos e tal. Então, o Big Data Analytics na área de saúde é tratar esses dados, de alguma forma, para tentar extrair informações importantes dessas bases, né, que podem ser integradas e tudo mais, tá? Inteligência artificial e outra tecnologia disruptiva com grande potencial de aplicação na medicina, em sistemas que combinam tecnologias de visão computacional, processamento de linguagem natural, robótica e reconhecimento de fala. Em serviços de saúde, as experiências de aplicação de inteligência artificial ocorrem principalmente na análise de imagens, radiologia, patologia ou dermatologia, algoritmos para prognósticos clínicos e apoio a diagnósticos, tá? Então, isso é bem relevante. O blockchain, já falamos sobre isso em outra aula. Na medicina, o uso de blockchain se baseia na criação de uma identidade do paciente que deverá ser permanentemente abastecida com novos dados clínicos, um sistema distribuído que registra e armazena dados sobre transações realizadas e facilita o compartilhamento e a prescrição e a registrabilidade dos medicamentos. Então, assim, bem grandes registros de pessoas né, com dados clínicos que são distribuídos, né, não são centralizados, e que você pode ir
acrescentando informação a essas bases, né? Usando uma tecnologia que é segura e tudo mais. Então, o blockchain não é só para finanças, né? Pode ser bem utilizado na área de saúde também. Enfim, são tecnologias que estão ganhando o mundo e a gente está olhando e vendo como é que usa nas nossas instalações. A questão da nuvem, né? Então, existem serviços de imagens que estão sendo operados em nuvem. Cada vez mais, a GE, por exemplo, está adotando uma estratégia de agregação de serviços de análise e monitoramento remoto via nuvem. No Brasil, cerca de 60% dos exames radiológicos apresentam produtividade insatisfatória, com problemas de captação e análise de resultados. Então, assim, isso ocorre porque os sistemas de equipamentos instalados em clínicas e hospitais costumam apresentar problemas de baixa operacionalidade, falta de visibilidade, protocolos e normas sem padrões definidos, exigindo, assim, uma frequente repetição de exames. Então, assim, a ideia é fugir dessa repetição dos erros, né? Trabalhar com tecnologias que podem ser colocadas em nuvem, e diversos hospitais podem utilizar essas tecnologias, enfim, esse ganho escala e mais confiabilidade no que a gente está fazendo, né? Essencialmente é isso. O caso já é um caso bem interessante. Então, eles consistem em não apenas vender equipamentos e sistemas, mas oferecer também a prestação de serviço de monitoramento de desempenho para laboratórios de análise, indicando gargalos, correção estatística, identificando localizações para novas unidades. Então, assim, a GE já foi mais além, né? Ela já está integrando a servitização, produtos a serviços de saúde para entregar um produto mais sofisticado na ponta para os clientes, né? Dados analisados em nuvem possibilitam feedback online, permitindo que exames sejam repetidos enquanto os pacientes ainda estão na unidade de exame, né? As tecnologias de Big Data Analytics, o aprendizado na nuvem e a inteligência artificial permitem também o desenvolvimento de produtos e serviços para monitoramento de saúde dos pacientes e à distância reduzindo o tempo em que os doentes gastam em hospitais ou consultórios médicos, a questão da operação à distância, né, do atendimento à distância, da consulta à distância, isso já pegou. Agora, com a pandemia, isso foi embora. Enfim, isso já é uma modalidade comum e eu considero que não tem mais volta, né? Você nunca mais vai fazer do jeito que você fazia. Você pode ter a consulta presencial, mas sempre vai ter a possibilidade de ter uma consulta remota, enfim. Isso veio para ficar agora com a pandemia, isso ficou nítido que a gente estava usando mal a tecnologia, né? Que a gente pode avançar. Os registros eletrônicos de saúde, os EHRs, né? São bem importantes. É uma coleção sistematizada de informações de saúde dos pacientes da população geral, armazenada em formato digital. Tais registros podem ser compartilhados por meio de sistemas de informação em rede, facilitando o intercâmbio institucional e o reaproveitamento de dados demográficos, históricos, médicos, medicação e alergias, assistência à imunização, resultados de teste de laboratório, imagens de radiologia, sinais vitais, estatísticas pessoais como idade e peso, informações administrativas e financeiras. A ideia é que essas bases de dados, esses registros, possam ser usados por diversas unidades, né, instituições, enfim, e a gente ganha escala com isso e você não precisa, a todo lugar que você vai, a cada hospital você tem que ter uma base única ali naquele hospital. Você pode ter uma base única, um registro que é disponibilizado e você pode chegar no lugar e os seus dados já estão lá, né? Essa é uma tendência. Sistemas que utilizam EHR são projetados para armazenar e capturar os dados sobre o estado de um paciente ao longo do tempo e eliminam a necessidade de rastrear registros médicos em papel, garantindo dados mais precisos e legíveis, né, gente? Então, assim, é evidente que ninguém vai... Não faz mais sentido você ter esses dados em papéis e tudo mais, né? À medida que os dados forem harmonizados e acumulados, será possível inovar em modelos de gestão e aprofundar a capacidade analítica e a eficiência do sistema de saúde. As tecnologias de IoT, Big Data e inteligência artificial abrem caminho para novas formas de coleta, armazenamento e análise de dados, que a gente está dizendo aqui. Então, isso está tudo virando digital e você tem aí uma série de opções para fazer isso em formato digital, muito menos erro, né? Então, existe um surgimento de inovações, tendência de aumento das capacitações e das atribuições profissionais, em função do surgimento de inovações ao impacto nas atribuições e capacitações dos profissionais da área de saúde, né? Então, aqui tem um registro interessante. À medida que há uma maior complexidade do diagnóstico do tratamento, você sai do paciente para o médico especialista, passando por várias camadas, e, ao mesmo tempo, há um aumento da capacidade e das atribuições necessárias em cada uma dessas frentes, né? Então, o paciente de alguma forma, já participa do processo, aos agentes comunitários, os enfermeiros, os médicos generalistas de família, os médicos especialistas. À medida que isso vai subindo, o diagnóstico é mais complexo e você precisa de mais capacitação e mais atribuições, né? Então, isso aqui é uma tendência.
Os profissionais de saúde estão sendo impactados diretamente pelas tecnologias, né? É que a mudança na qualificação e atribuição dos profissionais de saúde, inovações tecnológicas aumentam a necessidade de qualificação e alteram as próprias atribuições dos médicos, enfermeiros, técnicos laboratoriais e pacientes, como a gente já falou aí. Novos dispositivos, equipamentos de diagnóstico e práticas de tratamento induzem os profissionais de saúde a assumirem novas responsabilidades que é o que a gente está vivendo hoje. Então, esse é o choque até de gerações, né? Porque você pega um médico mais antigo, às vezes ele não entende esse movimento. Os jovens já assimilam melhor, mas, na verdade, se a gente olhar aqui, há um movimento, né, para a gente subir essas camadas, a informação está chegando mais forte em cada uma dessas possibilidades aqui. O paciente mesmo já está muito mais bem informado das coisas, enfim, mudou, né, o cenário. Então, você fala do paciente engajado, né? Novas tecnologias permitem que os pacientes assumam maiores responsabilidades em seu tratamento, realizando testes e procedimentos mais simples. O paciente engajado ajudará a prevenção de doenças por meio de aparelhos vestíveis, como wearables, né, que captam indicadores rotineiros e ajudam a prever problemas, além de fornecer informações por cima relacionadas à saúde. Então, o cara já tem lá um dispositivo eletrônico no próprio corpo, que está fornecendo informações para o hospital, enfim, alguém está acompanhando a situação daqueles níveis aqueles indicadores na área de saúde, enfim, e muitas vezes você é surpreendido com a visita de um médico sem você ter chamado ele, porque ele viu que alguns desses níveis não estão adequados, né? Essa é uma tendência de integração, enfim, e você tem um paciente cada vez mais engajado, fazendo medições e repassando isso para médicos em hospitais, e aí vai, né? Referência também ao nível de inovação em serviço na economia do compartilhamento. Ele tem um capítulo sobre esse serviço aí, um capítulo para cada um, enfim. E a gente conseguiu utilizar esse livro em boa parte do curso, né, como uma referência importante na área de inovação em serviço. Tá? Tem empresa chamada Distrito, que faz pesquisa sobre startups, tem relatórios sobre fintechs, sobre edutechs, enfim, são relatórios bem interessantes que vocês podem usar para se informar sobre esses 3 nichos, principalmente, né? Edutechs, healthtechs e fintechs, né? Que foi os que a gente escolheu, tá bom? Essa é a visão. Então, a gente encerra por aqui, fechando a questão dos serviços e olhando para serviços que têm uma pujança grande em termos de mudança tecnológica, né? Como serviços financeiros e saúde e serviços financeiros, saúde e serviços de educação, né? A gente mostrou que essas áreas estão muito impactadas e existem empresas que estão surgindo, executando serviços que até então a gente não pensava. Essa é uma grande mudança. A gente fecha esse curso com mostrando para vocês que há muitos mercados para atuar, né, para alunos jovens, enfim, que podem escolher podem ser sócios de startups, podem pensar novos negócios, podem trabalhar para empresas modernas, né, que o mercado é muito grande, tá bom? Então, desejo a vocês sucesso. E a gente, por aqui, encerra o nosso cursinho de inovação em serviços, tá bom? Valeu. Obrigado.